Beleza, então agora a gente vai dar continuidade ao assunto de funções. Hoje a gente vai falar sobre imagem e a imagem inversa, também conhecida como pré-imagem. Então vamos começar só relembrando o contexto. Então, só para relembrar, a gente estava falando sobre funções. Então, a gente estabeleceu ontem, ou na aula anterior, a anotação formal de uma função. Eu expliquei para vocês também o que é uma relação e que é o caso específico, assim, que uma relação é uma função. Aí eu falei um pouquinho sobre os conceitos básicos da função, tal, até cheguei a tocar no conceito da imagem. Hoje, a gente vai estar estudando um pouco mais e vendo com alguns exemplos a ideia da imagem e da pré-imagem de uma função. Porque dá para fazer umas coisas interessantes com isso. Então, vamos começar com a definição formal do que é a imagem de uma função. Então, a imagem de uma função. Eu fiz a definição com vocês ontem, só refazendo de novo, porque agora a gente vai. E aproveitando também, se não ficou claro para alguém, eu refaço aqui. Mas... Ele seria o conjunto de pontos que está no contradomínio. E desse é o contradomínio, onde y é o f de alguém, para onde o x está no domínio da função. Então, a imagem seria justamente o conjunto de pontos onde alguém está levado ali. Esse assunto é um que ele é bem mais fácil de fazer com exemplos, sempre. Então, deixa eu pegar aqui. Mas tudo na matemática também é bem mais fácil você entender essas definições abstratas e tal quando você começa a pegar exemplos mesmo para fazer contas. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vamos começar com um bem simples. E aí eu vou ir perguntando para vocês. Vamos pegar uma função agora de um conjunto finito. Tá? Um conjunto 1, 2, 3, 4, 5. E ela está definida dentro. Vamos complicar um pouquinho. Vamos pegar aqui figuras geométricas. Triângulo, um quadrado. Só para a gente pegar uma versão bem abstrata assim, do conceito de função, que é uma relação de conjuntos. Então, pentágono e um hexágono. E assim por diante. Peraí, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Pegar um círculo. Eu já estou com preguiça, né? Mas é que desenha a figura geométrica assim, né? Ela é pequena desse jeito. E aí a gente vai definir a função dessa maneira. Pergunta para vocês. Quem é a imagem dessa função? Isso aí é fácil, né? Tá todo mundo claro, assim, que a imagem da função é essa? Só... E se vocês tiverem quiserem perguntar, não tem problema. Mas tá claro para todo mundo, né? Esses elementos daqui são a imagem, porque eles são os elementos que tem alguém no domínio que é levado ali. Não, é aqui. Eles têm alguém dentro do domínio da função que é levado no contradomínio. Então, não tem ninguém que é levado nem no hexágono nem no círculo. Então, a imagem são esses três daqui. Vamos complicar mais a nossa vida agora. Por enquanto tá bem fácil, né? Vamos pegar uma mais difícil. Eu ainda não vou mostrar para vocês como é que encontra a imagem dessa função, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos pegar a função f como sendo nos reais, e ela vai levar o x em x ao quadrado mais
2x mais 5. Pergunta. 0 pertence à imagem da função? E 5? 5 pertence à imagem? Com o que vocês viram até agora, como é que vocês tentariam fazer isso daí? Isso é uma coisa. Isso eu gosto muito. Que assim fica bem. E aí, gente? Como é que vocês tentariam responder essa pergunta? Vocês estão chegando aí, né? Hum, mas como é que você assim? Por que você diz que pertence? Onde você chegou a essa conclusão? Se você substituir, por exemplo, por zero, o x vai sobrar o 5. Então, 5 meio que é a imagem. 5 é a imagem do zero, exatamente. Na verdade, eu peguei o 5 aí, eu não tinha nem pensado nisso, mas o 5 é um exemplo bem fácil. Deixa eu até botar um outro aqui, porque eu não queria que fosse tão fácil assim. X pertence à imagem. Não, mas você está 100% certo. Isso aí é isso mesmo. Porque f de zero, como você observou, é 5. Então, existe alguém no domínio, porque o zero está no domínio, que é levado ali. Então, de fato é. Mas agora, como é que eu faria os outros que não são tão óbvios assim? Como é que eu decido, por exemplo, se o zero está no domínio ou não? Talvez antes de fazer esse, deixa eu pegar um que é mais fácil. Mesma pergunta, só que eu vou simplificar a nossa vida para não ficar tão assim. Vamos pegar uma função g, também dos reais, que leva x em 4x mais 2. E eu pergunto para vocês, o 3 pertence à imagem de g? Como é que vocês decidem isso? Como é que vocês verificam se isso acontece? O, o raciocínio é mais ou menos esse que a gente usou aqui. Na verdade, é igual ao raciocínio que a gente usou aqui. Por quê? Você quer saber se tem algum x no domínio que é levado ali, certo? Então, no fundo, quando você tem essa pergunta, você está se perguntando o quê? Essa equação daqui, g de x igual a 3, tem solução? Essas duas perguntas daqui, para a gente usar a linguagem lógica, são logicamente equivalentes. O 3 está na imagem do g, tem o mesmo valor lógico de dizer que g de x igual a 3 tem solução. Então, você responde uma pergunta, você responde a outra. Porque elas, no fundo, são a mesma coisa. Tranquilo? Então, como é que você faz isso na prática? Você vai fazer isso na prática simplesmente tentando resolver a equação. Eu quero saber se um certo número está na imagem da função, o que eu faço? Substituo. 4x mais 2 igual a 3. Isso aqui tem solução? Você vai tentando resolver usando propriedades aritméticas. Esse 2 está aqui somando, passa para o outro lado subtraindo. 4x igual a 1. E aí você passa, se o 4 está aqui multiplicando, você passa para o outro lado dividindo. Você chega à conclusão que x é igual a 1 quarto. Ou seja, a equação de fato tem solução. E por que eu falo que isso é equivalente? Porque olha só, o que acontece então quando eu coloco g de 1 quarto? A g de 1 quarto é
4 vezes 1/4 mais 2. Então, isso aqui é 1 mais 2 é igual a 3. 2 pertencem mais. Entenderam? Ficou claro aí, gente? Esse exemplo, essa explicação? Tranquilo? Fazer uma coisa, eu reparei que meu OBS está com um negocinho aqui que eu tenho que olhar. Tentem fazer esses dois aqui. Na verdade, deixa eu mudar esse aqui, porque eu acho que o 2 talvez não esteja. Eu peguei muito pequeno. Deixa eu botar 10. Tentem fazer esses dois daqui. E aí eu só vou confirmar se a gravação está ficando boa ou não. Bom, voltando agora então. Me digam então. Primeiro vamos fazer esses originais aqui. Depois eu volto para discutir esses daqui de baixo. Mas o quadro tá uma bagunça. Mas beleza, gente. Então, primeira pergunta. 0 tá na imagem daquela função, tá ali? Da função x² mais 2x mais 5? Sim ou não? Que conclusão você chegar? Consegue chegar em alguma conclusão? Professor, eu tentei resolver a equaçãozinha que estava ali, utilizando a fórmula de Bhaskara, e eu encontrei que a imagem da função é igual a 8. Só que eu tenho uma dúvida, eu não sei se pode ter somente uma imagem, se podem ter mais que uma. Calma aí, calma aí. O que você tentou fazer? Então, eu resolvi a equação x² mais 2x mais 5 pela fórmula de Bhaskara e encontrei os dois resultados, 1 e menos 3. Aí eu 5 igual. substituí Aí eu substituí o 1 e o menos 3 Aí nessa você fórmula. achou 1 e Aí deu menos 3. 8. Isso. E deu 8 nos dois resultados. Pelo menos na minha conta, não sei se está completamente correto. Bom. Aí, utilizando o 1 e o menos 3, os dois substituindo, os dois chegam ao resultado 8. Você mostrou que o 8, na verdade, está na imagem, eu acho. Vamos refazer essa conta, então. Aí a gente vê aqui o que aconteceu. Aí você me dá um toque aí, só para ver se a sua conta tá igual ou não. Porque eu acho que você deve ter errado algum sinal, alguma coisa na conta. Vamos começar com essa do 0 aqui. Então, como sempre. Ele está na imagem significa o quê? Um elemento está na imagem significa que tem alguém correspondente ali no domínio. Então, para você conseguir descobrir isso, se isso aqui é verdade, você tem que fazer esse raciocínio mesmo, de tentar achar um x e substituir ali. Por exemplo, nesse exemplo que a gente fez anteriormente, eu quis saber, o 3 está na imagem, eu fiz uma conta e cheguei que o x tinha que ser igual a 1/4. E aí eu verifiquei, g de 1/4 de fato deu 3, então o 3 está na imagem. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O 0 está na imagem da função, eu vou ter que fazer x² mais 2x mais 5 igual a 0. Como que eu resolvo isso? Bom, fórmula de Bhaskara. Depois eu vou explicar para vocês de onde a fórmula de Bhaskara vem. Mas isso aí não é nessa aula agora. Que isso também é uma daquelas coisas assim, que a pessoa aprende como uma fórmula para decorar, mas ela nunca vê de onde isso aí veio. E eu acho que é legal. É uma continha divertida de fazer. Aí eu já encontrei o erro do sinal aqui que o professor disse. Ah, não, tranquilo. Não, eu imaginei, porque eu tenho quase certeza absoluta que o 0 não está aqui. Posso estar errado. Vamos ver. Então, olha só. Menos b, então, menos 2, mais ou menos raiz² de b², que é 4, menos 4 vezes o meu a, que é 1, vezes o meu c, que é 5, sobre 2. Menos 2, mais ou menos raiz de 4 menos 20 sobre 2. Deu um problema aqui, certo?
Por quê? Quem consegue me explicar qual é o problema que deu aqui? Vai ter uma raiz negativa. Vai Isso. ficar raiz negativa. Tem uma raiz negativa, mas por que isso é um problema? Porque não, para resolver isso aí tem que usar números complexos. Sim, mas a priori, por que isso seria um problema? Tipo, eu poderia tentar resolver aqui e eu achar o quê? Menos 16 ali dentro. Menos 16 ia ficar menos 2 mais ou menos 4i sobre 2. E aí eu ia achar duas raízes, que iam ser menos 1 mais 2i e menos 1 mais 2i. Ou menos 2i. E por que isso aqui é um problema no nosso caso? Assim, eu não estou dizendo que vocês estão errados, vocês estão certos, isso aí é um problema. E é justamente essa questão do número complexo. Agora eu só estou querendo que vocês perguntar para vocês repararem assim, qual é o problema que está acontecendo aqui. Porque não tem nenhum número real que satisfaça a equação. Exatamente. O domínio da função é os reais. Se essa função daqui fosse, tá? Se a pergunta fosse f dos complexos nos reais, e aí ela tivesse definida desse jeito, x² mais 2x mais 5, sim, o zero estaria no domínio dessa função. Só que como o domínio dessa função daqui são só os números reais, a gente chega à conclusão que esse número não está no domínio da função. Porque não existe nenhum número real que vai resolver essa equação. E lembra, essas duas afirmações são logicamente equivalentes. Então, se essa é falsa. Deu para acompanhar, gente? Ficou confuso? Fui muito rápido? E aí? Pra mim tá tranquilo. Todo mundo assim deu para entender? Vamos então pegar essa daqui. Deixa eu mover ela mais para cá. E aí eu vou fazer mais essa daqui só para reforçar realmente se está ali dentro ou não. O 10 está na imagem da função, e a função sendo essa daqui. Bom, é o mesmo argumento sempre se aplica. Tipo, lembrem sempre assim, sempre que você quer perguntar se o negócio está na imagem, é a mesma coisa que você se perguntar se... Sim, eu estou reforçando isso várias vezes, mas assim, não é para ser chato, é só porque isso aqui realmente é uma coisa bem importante. Você tem em cálculo a ideia da imagem é importante, mas especialmente quando vocês chegarem lá em álgebra linear, essa história de ver se o negócio está na imagem ou não é muito importante. Então, eu quero que essa ideia fique bem clara na cabeça de vocês, porque imagem de função e tudo mais, isso aí é uma coisa que vocês vão usar bastante. Então, eu só estou reforçando para ver se fixa. Para que aí, quando vocês precisarem disso, vocês vão ter e vão lembrar. Mas então, a pergunta é sempre essa. Assim. Quero saber se o 10 está na imagem, resolva a equação. E veja se tem uma solução. Então, tentando resolver essa equação daqui, x² mais 2x mais 5 igual a 10. E aí? x² mais 2x. Passo o 10 para o outro lado, subtraindo. E aí a minha equação que eu vou ter que resolver, na verdade, é essa equação daqui. Tentando resolver essa equação, o que eu fiz? Ela vai ficar, de novo, menos b
mais ou menos raiz de P ao quadrado, então 4, menos 4 vezes a de C, o A é igual a 1. Nota então que a diferença agora é que o menos com menos deu positivo. Então, raiz de 24. Infelizmente, raiz de 24 não tem uma raiz. Bonitinho. Porque 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. 2 ao quadrado vezes 6. Então, se eu quiser simplificar um pouco, eu posso até escrever isso assim, mas eu não tenho como melhorar muito. Então, eu tenho menos 1. Deixa eu simplificar bem devagar. Mais 2 raiz de 6 sobre 2. E menos 2 raiz de 6 sobre 2. Aí, olha só. O 2 em cima, no numerador, eu tenho 2 ali, eu posso cortar então com 2 de baixo. Mas eu só posso cortar isso porque o 2 aparece tanto aqui quanto aqui. Então isso fica menos 1 mais 2 raiz de 6. Mais 1 raiz de 6. Quase que eu escrevo a besteira que eu estava falando para vocês prestarem atenção. E menos 1 menos raiz de 6. Aí eu acho que vem aí o comentário que um aluno fez antes. Deu 2 soluções para a equação. O que isso significa? Isso significa que tem 2 elementos no domínio que levam no número 10. Professor, tem uma dúvida nessa equação a de baixo. Hum. O menos 2 também pode cortar com menos 2? Como assim? Ali é que o de cima foi menos 2, mais 2, gerou menos 1. Sim. Aí no de baixo, menos 2, menos 2. Uhum. É porque ele dividiu, Lucas, não subtraiu. Agora entendi, beleza. O que eu fiz foi botar em evidência 1, 2. E aí ficou assim. Tipo, o 2 é um fator comum tanto nesse quanto nesse daqui. Então eu botei em evidência o 2. E aí eu cancelei. E ficou isso aqui. Mas aí só voltando, o que isso aqui significa pra gente? Isso aqui significa que você tem 2 elementos que são levados no mesmo valor. Então, esse aqui é igual a 10. E esse aqui também é igual a 10. Okay? Isso não tem problema. Você dizer que um elemento pertence na imagem, você precisa que tenha um x. Mas esse x não precisa ser único. Na verdade, isso está relacionado com os 2 próximos temas, que vai ser a ideia da pré-imagem e de uma função injetiva. Que uma função injetiva é justamente quando isso daí que acabou de acontecer não acontece. Mas aí eu vou explicar isso quando a gente chegar lá. Mas ficou claro aqui o exemplo, gente? Isso aí tá tranquilo? Tô pensando aqui se vale a pena eu fazer esse... Bom, vale a pena fazer mais esse aqui. Mas... não necessariamente. Bijeção, tá? Respondendo a pergunta que alguém botou no chat. Bijeção, ela é uma função que é injetiva, mas tem uma outra propriedade também que eu vou comentar, que é a subjetividade. Mas isso aí eu vou fazer a definição com vocês daqui a pouco. Mais pra frente, na próxima aula. Nas próximas aulas. Então, tá pequeno corte aqui, rapidinho. Bom, então voltando agora. Antes da gente resolver esse exemplo, deixa eu só explicar rapidinho essa anotação que eu botei, que eu nem me manquei muito nisso. Essa anotação daqui é a anotação de um intervalo. Quando eu falo em números reais, tipo, a anotação que eu tenho que colocar não dá para enumerar nada. Então, o que a gente precisa fazer é representar sempre os conjuntos de números reais como propriedades. Então, esse daqui seria um conjunto de todos os números reais que são maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 4.
E como é que você representa essa notação? Bom, isso aqui é um intervalo fechado. Quando você coloca ele voltado para o número, colchetes, isso faz um contraste com o intervalo aberto. O intervalo aberto, você representa com ele virado para fora. E aí, nesse caso, você não inclui um número que está aqui. A diferença é essa. Então, se eu botar ele virado para dentro do número, eu quero dizer que o intervalo é fechado, então ele inclui esse extremo aqui do 4. Se eu ponho ele desse jeito, significa que eu não estou incluindo o 4. E aí a definição é essa. Graficamente também, eu represento o intervalo fechado com uma bola preenchida, intervalo aberto com uma bola aberta. Então, essa seria a diferença. Isso quer dizer que, tipo, o 0,1 pertence a um intervalo, mas o 0 não pertence, não é isso? Isso. Qualquer número que você pegar que é um pouquinho maior, não importa quão pequeno seja, tipo 0,00000001, ele ainda vai estar no intervalo. Só que nesse aqui de baixo, o 0 não está mais lá. Porque ele não inclui. Mas ele inclui qualquer coisa que é maior que o 0. Beleza? A gente vai voltar para esse daqui do intervalo, porque assim, isso daqui eu vou colocar na lista de... Eu não sei se o Gustavo chegou a passar uma lista de exercícios para vocês ou não, de conjuntos, mas eu vou montar uma agora. E aí eu vou botar uns exercícios desses. Que dá para fazer umas coisas divertidas, tipo, quem é o complementar desse intervalo daqui. Opa. Complementar nos reais desse intervalo. Então dá para fazer uns exercícios divertidos desse. Mas aí a gente volta para aí depois. Mas então, voltando para o exercício em questão que eu tinha deixado para vocês pensarem. Esse aqui. Então eu estou pegando a função. Agora eu restringi o meu domínio para o 0 do 0 ao 4. Espero que o meu chute de função tenha dado certo, porque senão esse exercício não está muito interessante. Porque eu inventei esse exemplo na minha cabeça agora e eu acho que talvez fosse dar certo. Vamos ver. Deixa eu mudar um daqui. Vamos botar 10. Acho que o meu chute foi meio... Não foi com muita força. Porque eu peguei um número muito pequeno. Mas vamos lá então. Respondendo então a primeira pergunta. Lembrem sempre que saber se o número está na imagem é... E de novo, às vezes eu sinto que estou sendo meio cansativo com esse negócio, mas é porque isso aqui é importante. Por isso que eu estou sempre frisando. Que vocês chegam... Especialmente, eu noto bastante dificuldade nisso quando os alunos chegam lá em álgebra linear. Que em álgebra linear é uma coisa bem comum, você ter que trabalhar assim com a imagem de uma transformação linear e tal. Assim, eu não vou entrar agora na questão do que é uma transformação linear, porque isso é um tema de álgebra linear, mas é um exercício bem comum. E eu vejo muita gente confusa em, como é que eu vejo se o negócio está na imagem ou não? Como é que eu verifico se esse vetor está na imagem? Como é que eu faço essa conta? Então eu só estou reforçando, para ficar bem cravado assim na cabeça de vocês, que é assim que você verifica se é ou não um elemento. Ah, não, sim, eu vou dar um pequeno intervalo aqui. Na verdade, bom, já eu assumo a questão do intervalo. Deixa só agora eu terminar de resolver esse exercício e aí eu já converso. Estou resolvendo a equação x ao quadrado mais 2x igual a 0. X mais 2 igual a 0. Estou resolvendo aqui sem usar a fórmula de Bhaskara, porque geralmente quando C é igual a 0, essa aqui é a maneira mais fácil de você resolver. Porque o produto de dois números é 0. Estou aproveitando que vocês já acabaram de fazer lógica. Então, isso aí deve estar fresco na cabeça de vocês, eu imagino, eu espero. O produto de dois números é 0, se somente se,
um deles é 0. Então, x é igual a 0 ou x mais 2 é igual a 0. Então, se somente se x é igual a 0 ou x igual a menos 2. Tranquilo? Mas e aí? Isso significa que o 0 está na imagem? Significa, e aqui entra uma sutileza, tá? O menos 2 não pertence ao domínio da função. Porque o domínio da função, nesse caso, é 0 a 4. Então, se a única resposta aqui fosse menos 2, ele não estaria certo. Mas o 0 está no domínio. 0, f de 0 é igual a 0. E 0 pertence ao domínio da função.